Olá pessoal, aqui é Javão Valério, espero que você goste, se inscreva no canal, deixa o like. Vamos lá sobre o ID, tá bom? Mas pela Bíblia como um todo. Gênesis 26, 4. O Eterno falando para Abraão: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Essa bênção que o Eterno passou para Abraão. Vamos entender comigo aqui, tá? Êxodo 6, 4, o Eterno falando para Moshe: também estabelecerei uma aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, da qual foram peregrinos. Êxodo 6, 4, quando o Eterno fala com Moshe para que ele vá tirar o povo de lá. O povo que foi sair do Egito, saiu do Egito baseado numa promessa, né, que o Eterno deu para Abraão. Josué, capítulo 14, e eu sugiro que você que é curioso quanto às escrituras, você dê uma olhada, porque lá está mostrando a divisão de todas as tribos, né? Em qual lugar territorial ficou para tal tribo, né? A Menache, Efraim. Então é interessante, é interessante. Se conquistou, se teve aquele território deles, a terra que o Eterno prometeu. Aí, 1 Reis 11, versículo 30 e 31 diz assim: E Aías pegou a roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei 10 tribos. Então aqui começou a divisão, a questão da tribo do norte e a tribo do sul. Essas duas tribos, né, vamos botar assim, foram ficadas da parte de onde é Israel hoje. E as outras tribos elas foram elas foram dispersas. Ezequiel 37, ele deixa claro acerca disso, porque ele fala sobre vale de ossos secos, né? Dá a visão, aquela que dá para Ezequiel, fala, profetiza para esse vale de ossos secos, né? E há uma restauração ali. E o interessante, é bem interessante porque para que ele entenda isso, no versículo 21 e 22 do capítulo 37, fala assim: diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei das tribos de Israel, dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um rei será o rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Ou seja, é uma profecia da restauração das tribos, da restauração de Israel. E é algo que já havia, o Eterno já tinha falado para Abraão, ao modo que Yeshua, quando ele diz assim para os discípulos, você será pescador de almas, não foi uma coisa assim, estou pensando numa coisa que vai ficar legal para você escutar. Não, não foi. Gênesis 48, 16, tá? Aí você vai ver o que Jacó falou, disse: o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, e que seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Peixe não vive na terra, peixe vive em lago, em rio, não é verdade? Mar, é aí que vive o peixe. Então é uma coisa lógica, que são espalhados pelas faces da terra. Hoje não dá para contar a quantidade de descendentes de Abraão que tem na face da terra. Porque talvez você tenha até uma descendência judaica e você não sabe. Então, assim, é realmente como as estrelas do céu e como a areia da praia. Mas há uma promessa dessa restauração. Por causa dessa promessa da restauração, é que o Mashiach, ele disse: ide. E quando Rav Shaul fala em Romanos, né, a carta que ele faz a Romanos, capítulo 11, versículo 18 ao 24,
No versículo 24 ele fala, porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais são enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, ele está falando exatamente dessa restauração daquilo que o Eterno falou que ia acontecer. Então, as sinagogas que ele ia ensinar, ali as pessoas iam aprender com ele. Javã, naquele lugar não tinha sinagoga, tinha um ajuntamento de pessoas que depois foram chamados de igreja. Depois foram reconhecidos como ebionitas. Mas eles eram judeus. Eles eram judeus. Que estavam estavam se voltando. E havia também gentios, haviam pessoas que não eram judeu, de descendência, mas que resolveu seguir. E isso não é impossível, isso não é proibido pelas escrituras, tá? Quando o povo saiu da terra do Egito, egípcios também saíram dali. E vários egípcios continuaram com o povo de Israel. Então, isso é uma questão da pessoa querer. O Eterno, ele não chega para você e vai impor. Tá? A sugestão é leia, estude, porque você vai entender muito melhor, muito melhor. Tá? Então, do modo semelhante a José, né, José do Egito, Yeshua falou para os discípulos dele, para irem e multiplicar-se, para ir ser pescador de almas. E hoje em dia, em todos os lugares da terra, a Bíblia foi levada, a instrução foi levada. Mas aqueles que são judeus e que olham para a forma como é mostrado Yeshua, como Roma mostra, ele vai olhar e vai falar, não, isso aí não é o Mashiach. Como assim? Ele vem para revogar lei, profetas, vem fundar uma nova religião, abandonar. Então, sabe, é uma forma diferente. Pensa comigo, José do Egito, quando os irmãos dele ouviam, ele estava completamente diferente da forma como ele foi vendido para o Egito. Completamente diferente. Falando até um outro idioma. Eles não o reconheceram. Porque estava bem diferente do que era. Então, a forma como é mostrado Yeshua para os judeus de hoje em dia é de uma forma que realmente eles vão falar, não, isso aí não faz sentido para a gente. E aí, quando se volta para as escrituras, quando se volta para aquilo que ele ensinou, né, que Yeshua veio mostrar sobre a lei. Então, quando ele falou seja pescadores de almas, ele não botou ser pescador de almas no sentido de vamos fazer uma nova religião. Não, porque é uma restauração. As 12 tribos serão restauradas e isso é um requisito esperado para a vinda do Mashiach. Aí a gente tem que entrar numa outra linha que eu não vou entrar hoje, tá? É a questão do Mashiach e do anti-Mashiach, hoje não dá para eu falar sobre isso, não dá tempo, tá bom? Mas é justamente para isso que foi dado o ID que Yeshua deu, para que as tribos elas sejam restauradas. Haverá um momento em que os judeus começarão a ver Yeshua. E muitos deles se voltarão e muitos deles vão reconhecer, mas como? Como judeu. Como judeu que ele é. Se você estudar um pouco sobre os primeiros, né, sobre Atos capítulo 15, a minha grande sugestão sempre é Atos capítulo 15. E se você for observar sobre os primeiros que reconheceram com Yeshua como Mashiach, né, foi uma linha simplesmente judaica. Yeshua veio para que as 12 tribos sejam restauradas. Assim como foi colocado em Gênesis 48:16. Está em Mateus 4:19. Ele disse que seria pescadores de alma. Porque
que o Eterno falou? O que na verdade Jacó falou para o filho dele? Multiplicarei como peixe de multidão no meio da terra. Então, para a restauração deles, veio Yeshua.